Vamos agora falar da origem, do nascimento da teoria quântica, que veio a propósito de explicar o comportamento da radiação emitida por corpos aquecidos. O termo técnico seria radiação do corpo negro, mas aí precisaríamos entrar em detalhes sobre o que é corpo negro. Corpo negro, a rigor, é um corpo que absorve toda a radiação, é um corpo, em princípio, idealizado. Né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos pura e simplesmente nos referirmos à radiação emitida por um corpo aquecido, que pode ser você mesmo. Né? Você emite radiação eletromagnética na região do infravermelho. Então é por isso que os soldados à noite, né, para identificarem as pessoas, usam aqueles binóculos, né, noturnos, para ter a visão noturna. Mas eles, na verdade, captam a radiação infravermelha que as pessoas emitem, né, porque a temperatura é de 300 graus, né, Kelvin, né, 27 graus centígrados, por exemplo. Né. O problema era explicar isso aqui, olha só. Eu tenho um objeto aquecido, né? E a gente sabe que quando a temperatura é baixa, esse corpo tem essa cor aqui, um vermelho bem escuro. Você aquece mais, vai ficando mais claro, um vermelho mais claro, vai mudando de cor para laranja, para amarelo e depois praticamente branco. Os objetos mudam de cor à medida que eles vão sendo aquecidos. Por quê? Porque a intensidade da radiação é diferente para cada comprimento de onda. Né? E o problema todo é explicar isso. Muito bem. A gente vai começar a calcular a energia por unidade de volume a uma temperatura T, quando eu tenho a radiação numa caixa. Esse que é o problema. E mais, a gente vai simplificar a forma dessa caixa. Agora, o que é importante é que hoje a gente entende que esse problema é fundamental, né, para a gente entender, né, a questão da intensidade da radiação emitida pelo Sol, por exemplo. Né? O Sol está a 6.000 graus centígrados, ou Kelvin, nessas alturas não faz muita diferença. Mas, enfim, está aqui a 16, digamos, a 6.000 graus Kelvin, por exemplo. Né? Então a gente pode querer saber, né, qual é a intensidade total da radiação emitida pelo Sol, em todas as direções, é claro. Né? E é esse problema que a gente vai resolver agora. E a gente também aprendeu, né, com o tempo, né, que a cor de uma estrela reflete a sua temperatura. Nós aprendemos isso, né, e sabemos disso. Né? Então, veja, o problema aqui é esse corpo negro conceitual que absorve toda a energia, né? E agora a radiação fica numa certa região do espaço, numa caixa, nós vamos considerar a radiação no interior de uma caixa. E ela escapa, né, da caixa. Né? Muito bem. Então, o nosso problema aqui é de determinar a densidade de energia eletromagnética dentro dessa caixa. Aqui dentro temos o quê? Campos E e B, com uma densidade de energia, ρe, né, que envolve o quadrado do campo elétrico mais o quadrado do campo magnético. Vocês se lembram dessa expressão? Né? É D escalar E mais B escalar H. Né? Muito bem, essa é a densidade de energia. Né? A energia elétrica, né, poderia ser pensado também como sendo dado pela densidade de energia. E energia total é a densidade de energia vezes o volume. Agora, além dessa grandeza física, que é a densidade de energia, que a gente vai ver que depende da temperatura, nós somos interessados na intensidade da radiação. A intensidade da radiação é essa densidade de energia vezes a velocidade da luz dividido por 4P, né, por 4π. Isso tem a ver com a questão realmente do ângulo sólido. Né? Mas a gente vai simplesmente definir assim, nós não vamos ter tempo para entrar em detalhes sobre estas fórmulas, a gente vai ver como é que a gente calcula essa energia
ou a densidade de energia temperatura T, né? Ela, por outro lado, o que nós estamos interessados é a contribuição para a densidade de energia temperatura T como função da frequência, que depende da frequência, né? É claro que a densidade de energia é igual à integral sobre todos os comprimentos de onda e, às vezes, também a gente pode falar o que é uma outra alternativa, na realidade, né? É a gente calcular em função do comprimento de onda também, né? E aí temos que integrar sobre todos os comprimentos de onda. E a mesma coisa em relação à intensidade da radiação como função da temperatura. Aqui nós estamos interessados na decomposição espectral, ou seja, para cada frequência, qual é a contribuição dela para a intensidade. A intensidade total I de T é uma integral de zero ao infinito de todas as frequências, né? Então o nosso problema é de determinar I de T. Nós estamos interessados nisso, mas, claro, o de T também serve, porque eu multiplico por C e divido por 4π, eu obtenho esse I de T. Algumas coisas eram conhecidas, né, sobre a radiação do corpo negro. A primeira é a lei do deslocamento de Wien, né? Se sabia que a intensidade da radiação acontece para uma frequência, né? A intensidade máxima da radiação acontece para uma frequência só, né? Veja só, essa intensidade máxima e essa aqui seria a frequência ou o comprimento de onda. Para mim, lambda vezes ni, né, é igual a C, né? Então, veja, tem o máximo para algumas frequências aqui, para algumas frequências, né? Isso se sabia. E essa frequência associada à intensidade máxima é a frequência para a qual ocorre a intensidade máxima. Essa frequência depende linearmente com a temperatura, conhecida como lei de Wien. E aqui está uma constante, né, vezes T. Isso era sabido. E a outra coisa que era sabida é que a intensidade é igual a uma constante de Stefan Boltzmann, vezes T elevado a temperatura quarta potência. Então, veja só, agora a gente entende por que o Sol emite com intensidade tão grande. Porque aqui é 6.000 a quarta potência. Isso faz toda a diferença, né? Você, 300 a quarta potência, mais 6.000 a quarta potência, né? Muito bem, essa intensidade, essas coisas eram sabidas na realidade, né? Muito bem. E a gente sabe, né, que as estrelas, pela cor delas, né, a gente pode ter uma ideia, da temperatura da estrela, essas mais avermelhadas, 2.500 graus Kelvin, essa cor aqui amarelada do Sol, próximo de 6.000, essas estrelas aqui com 18.000 graus Kelvin, porque agora a frequência para a qual a intensidade é máxima já está lá próximo do violeta, de forma que, claro, que elas emitem todas as frequências. Isso é importante que entenda. Esta aqui, quando nós estamos falando da frequência para a qual a intensidade é máxima, e ela determina em muito a cor, claro, mas você tem contribuições aqui de todas as frequências. Muito bem, agora vamos então a teoria, né? O que precisava ser calculado? Isso todo mundo sabia. Em primeiro lugar, essa função aqui, né, é a contribuição de cada frequência da radiação eletromagnética, né, para a densidade de energia ou para a intensidade da radiação. É isso que nós estamos atrás, né? É desse dado aqui. Por outro lado, a teoria que é ainda, o que se pode utilizar até hoje, ela continua sendo basicamente a mesma, né? É que essa U-Ni de T, ela é dado por uma função, né, vezes a energia média de osciladores. É isto, é isto.
primeiro problema é de calcular esse n de Ni. N de Ni é o número de modos quando eu vario a frequência entre Ni para Ni mais dmi. O número de modos nesse intervalo de frequências. Já falamos sobre contagem de número de modos. Se lembram? No caso que a gente estava falando de ondas estacionárias, né? Aqui é quase que o mesmo problema, na verdade, né? E essa energia média a gente vai usar argumentos termodinâmicos, em termos de probabilidade de encontrar um oscilador com uma determinada energia, temperatura até. A gente vai fazer isso depois. De forma que esse Ni de T é dado por essa expressão aqui. E o que eu preciso saber é contar esse número de estados, ou melhor, o número de modos, quando eu vario a frequência nesse intervalo, de Ni para Ni mais dni. Né? Muito bem, isto aqui se sabia muito bem, né, como fazer. Né? Por quê? Dentro daquela caixa eu tenho campos eletromagnéticos, na verdade a gente usa só o potencial vetor, né? E o potencial vetor tem que obedecer condições de contorno. Então, se eu tenho uma caixa de lados A e B, então em x igual a 0 e x igual a AX, aliás, a y igual a z igual a 0, então eu tenho que atender, satisfazer a certas condições de contorno. Né? E eu estou calculando o campo, o potencial vetor, né? O potencial vetor para campos que estão confinados, campos eletromagnéticos confinados numa caixa. Coloquei uma caixa de lados A, B e C. Né? Eu tenho A, B, né, esse lado, e C, o outro lado. O fato é que eu tenho, então, que levar em conta essas condições, o que vai me levar à ideia de modos, porque só ondas eletromagnéticas com o vetor de onda, né, de tal maneira que K1, ou Kx, igual a 2π sobre A vezes N1, Ky, ou K2, igual a 2 vezes π sobre B vezes N2, e K3 igual a 2 vezes π sobre C vezes N3. Né? C aqui é um dos lados da caixa. Né? Veja, é só lembrar a teoria envolvendo modos de oscilação numa caixa, levando em conta. Aqui, na verdade, é a mesma teoria, mas eu estou falando aqui de campos eletromagnéticos, não importa. Não importa, né? Eu tenho vários modos de oscilação dos campos elétricos e magnéticos, né, para campos no interior de uma caixa que devem satisfazer a determinadas condições de contorno. X igual a 0, x igual a A, y igual a 0, y igual a B, C igual a 0 e C igual a 0. E essas condições me levam à existência de módulos, só alguns valores de K. Quando eu falo em módulos, eu estou falando um modo como sendo um particular conjunto de K. Então, N1 igual a 1, N2 igual a 3 e N3 igual a 4 é um modo de oscilação dos campos eletromagnéticos mantidos ali no interior daquela caixa. Né? Então, é claro que aquelas condições eles eram obtidas a partir do campo elétrico e campo magnético, mas a gente não vai entrar naqueles detalhes. Né? Mas o fato é que a densidade de energia envolve E ao quadrado, B ao quadrado, e você, no final, se sabia que se recaía num problema envolvendo modos normais de oscilação. E aqui o que oscilava são os campos, na verdade, eles é que oscilam. De tal maneira que eu tenho essas condições aqui. O problema, então, é a contagem de modos. Eu já havia explicado, no caso das ondas estacionárias, como é que a gente conta modos. Né? Então, aqui nós só vamos agora repetir o argumento. Né? É claro que a frequência é dada por essa expressão aqui. Né? Por quê?
ômega ao quadrado igual a K ao quadrado vezes C ao quadrado. Portanto, para cada modo eu tenho uma frequência. Eu tenho uma frequência. O problema é o seguinte, dada uma frequência, né, eu quero saber quantos modos para aquela frequência, mas eu quero saber menos agora. O que eu quero saber é quantos modos para uma frequência num determinado intervalo de frequências que é igual a Denis. Muito bem. Ora, a conta é relativamente simples, né? Eu considero uma superfície no espaço de K, né? Aqui seria melhor, na verdade, seria Kz, né? Ky, né? Kx, né? No espaço K, né? Eu considero uma caixa, ou melhor, uma esfera, né? De raio igual à frequência, né? Então eu considero uma esfera, né? Agora, veja, quando eu vario de N1 para N1 mais 1, eu tenho uma variação de ΔK que é igual a 2π sobre A. 2π sobre A. Então eu posso considerar um elemento, né, nesse espaço de casa aqui, dado por esta expressão. De forma que é uma pequena caixa, né, de lados 2π sobre A, 2π sobre B e 2π sobre C. E nessa pequena caixa desse volume no espaço de K, eu tenho um modo. Pronto. Tenho um modo, que eu variei apenas um. Né? Tenho um modo. Né? Muito bem. Agora nós vamos encerrar, né, dizendo o seguinte. O volume no espaço de K, né, para um valor fixo de K, que é a mesma coisa de um valor fixo da frequência, por conta da relação entre K e a frequência, esse volume é igual a 4π sobre 3. É o volume, portanto, de uma esfera no espaço de K, como eu tenho aqui. Né? E eu sei que num volumezinho dado por aquela expressão anterior, eu tenho um. Portanto, o que eu faço? É uma regrinha de 3 simples. Né? Esse número de estados ele é dado, né, até esse valor, até essa frequência ômega, ele é dado por esse volume dividido por esse volume aqui. Pronto. Agora eu vou chamar a atenção para esse fator 2. Esse fator 2 tem a ver com os graus de liberdade do campo magnético. Isso, na verdade, não está aqui nessa conta, mas eu preciso levar em conta. Então, eu tenho um fator 2. E agora, esse n de Ni é a derivada, na verdade, de dn com respeito a ômega, dividido por A vezes B vezes C. Né? E aqui tem a resposta. Aqui está. Ou seja, essa contagem de estados se sabia há muito tempo, né? Como contar estados, né? Ou como contar modos de oscilação de um campo eletromagnético numa caixa. N de Ni igual a 8π vezes Ni ao quadrado sobre C ao cubo. Isso todo mundo sabia. Né? A teoria clássica vai muito bem. Portanto, o que acontece é que eu preciso agora é calcular o número de modos, né? Já sei, com uma energia E, e agora eu preciso determinar a energia média de osciladores. Né? Então, número de modos, e agora tenho de calcular a energia média de osciladores. E esse é o problema agora onde entra Planck. Como é que se fazia antes no cálculo de energia média? Era a aplicação, né, de conceitos de mecânica estatística. Né? A probabilidade de você encontrar um oscilador harmônico de tal maneira que o P estivesse num certo elemento de volume no espaço do momento e num certo elemento de volume também com respeito à posição, né? Esse D3R aqui é dx, dy, dz. Né? Essa probabilidade ela é dada por esse volume no espaço de fase vezes E elevado a menos E sobre Kt sobre Z. Ou seja, aqui eu tenho a probabilidade de encontrar, né,
um oscilador harmônico com energia E é igual a E elevado a menos kT dividido por Z. Z é conhecido como função de partição. Essa integral aqui, né, ela é introduzida de tal maneira que a probabilidade total seja igual a 1. Né? Aí, para simplificar, às vezes a gente coloca beta igual a 1 sobre kT. Mas o pessoal agora aplicava estas expressões que eu tenho aqui para calcular a energia média, que agora é dada pela função de partição e derivada com respeito a beta, né? Z é dado por esta expressão aqui, eu tenho que integrar em P, tenho que integrar em R. Né? O fato é que todo mundo sabia como efetuar essas integrais, né? Por conta de uma tabelinha de integrais como essa aqui. E o resultado da teoria clássica é o seguinte, que a energia média é igual a kT. Portanto, a lei de Rayleigh-Jeans é esta. O Ni é igual a 8π vezes Ni ao quadrado sobre C ao cubo vezes kT. Infelizmente, está errado. Teoria clássica não reproduz o comportamento correto. Aí veio Planck. Planck sugeriu o seguinte, que a energia dos osciladores harmônicos deveria ser, ou energia dos osciladores apenas, né, deveria ser quantizada. Assim, N igual a N vezes HI. Esse HI ele propôs como uma constante, né, e a teoria dele dependeria dessa constante, de forma que ele determinaria essa constante a partir da teoria. Né? É uma proposta relativamente simples. Né? Hoje a gente sabe que essa constante é igual a 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Né? Muito bem, então essa expressão, o valor de H. Mas ele colocou H como uma constante lá na teoria dele. E agora foi calcular, né, essa energia média, mas agora levando em conta que ela era quantizada. De forma que essa energia média é igual à probabilidade para você encontrar, né, o sistema numa determinada energia, o oscilador com uma determinada energia, né, dividido por Z, que é aquela função de partição, e a energia média é a soma, porque a média, eu coloco agora aqui, é N. Né? Ora, mas a gente já sabe, né, que, na realidade, esse Z de T, nesse caso, mas ele é sempre assim, né, ele é dado por essa soma de E elevado a menos EN sobre KT. Né? Muito bem. E isso aqui para assegurar, né, que a probabilidade total é igual a 1. Né? E a ideia aqui é simplesmente calcular, né, esse Z de T, que é uma grandeza física relativamente simples. E agora eu vou derivar esse dz de T, né, com respeito a beta, eu vou obter a energia média. Muito bem. Agora, veja só. Essa aqui é fantástica. Essa soma de n igual a zero até infinito, de E elevado a menos HNi sobre KT elevado à potência n, né? Veja, é fácil somar esta série. É uma série infinita, na verdade. Série infinita. Mas a soma de n até zero até infinito, olha só, que beleza. Né? E agora, derivo Z de T, ou Z de beta, com respeito a beta, tomo o sinal menos, eu vou obter a energia média. Olha aqui. Aí está, o pulo do gato. O pulo do gato foi encontrar uma expressão para a energia média, considerando osciladores harmônicos, né? Sempre considerando osciladores harmônicos. Na teoria clássica, a probabilidade de encontrar um oscilador harmônico com energia E é igual a E elevado a menos Z sobre kT. Né? Claro que a gente precisa ainda levar em conta aquela soma sobre os P's e sobre os R's. Né? Mas, de qualquer maneira, para a gente calcular a probabilidade total. Né? Agora, de qualquer maneira, o fato é que, ao discretizar os níveis de energia, a resposta foi bastante simples. Simples. A energia média é dada por esta expressão e aqui. Voltamos, então, agora à expressão que eu tinha originalmente. Né? Aqui eu tinha um número de modos, levei em conta o fator 2,
como eu havia dito antes, né? E agora eu tenho que multiplicar aqui pela energia média. Aqui tenho. Né? E essa expressão que Planck encontrou. Fantástica esta expressão, porque essa expressão correta. É claro que agora você pode deduzir, né, o valor dessa constante. Então, por exemplo, a lei do deslocamento de Wien, você deriva, né, essa função para encontrar o mínimo dela, né? É claro que aqui você obtém um comportamento linear e também a partir da constante de Stefan Boltzmann. A constante de Stefan Boltzmann, ela depende também de H. O fato é que agora eu tenho uma coisa realmente fantástica, uma expressão, né, para unir e também para INI, né, a intensidade como função da frequência. Né? E agora a gente pode fazer uma série de análises. Em primeiro lugar, quando a temperatura é muito alta, vale essa aproximação e eu obtenho, portanto, aquela expressão clássica, né, obtida anteriormente. Para temperaturas muito baixas, vale esse tipo de comportamento, um comportamento exponencial. Para deduzir a lei do deslocamento de Wien, eu preciso pegar essa função de distribuição, ou I, né, e encontrar os valores de Ni para os quais essa função exibe o máximo. E, infelizmente, não dá para resolver isso analiticamente, né? Mas o resultado é este aqui, que é a lei de deslocamento de Wien. Então, a partir daquela expressão que era conhecida, você pode, por exemplo, determinar o H. Essa é uma forma. A outra é como a gente vai ver depois. De qualquer maneira, no caso da lei de deslocamento de Wien, derivando, a gente vai encontrar uma equação, mas não é fácil resolvê-la, né, analiticamente, né? E esse é o resultado. Então a gente ele deduziu a lei de deslocamento de Wien. E é claro, a lei de Stefan Boltzmann, mas agora eu tenho que integrar sobre todas as frequências, ou sobre todos os comprimentos de onda, né? Que é essa integral aqui, né? Eu somo sobre todos os comprimentos de onda. E o que se obtém é a lei de Stefan Boltzmann, onde agora eu consigo calcular essa constante de Stefan Boltzmann, né? Então, ele, na verdade, Planck conseguiu explicar o espectro da radiação do corpo negro com todas as características que eram conhecidas até então. Lei de Wien, lei de Stefan Boltzmann e assim por diante. Agora, isso só foi entendido bem realmente depois de Einstein, né? Que agora diz, não, naquela caixa você tem fótons, cada fóton com uma energia HNI. Agora, a probabilidade de você encontrar N fótons com energia HNI é igual a E elevado a menos NHNI. Pronto. E aí fica fácil a dedução, então, da expressão obtida por Planck. Mas Planck foi o primeiro, né, a avançar essa ideia de quantização, né? A energia de osciladores seria igual a N vezes o quantum da energia de um oscilador. E esse quantum é HNI, que foi interpretado posteriormente por Einstein.